Qual a real função do pensamento? De fato, não sei, mas vamos averiguar. O pensamento tem alguma importância? Se a tem, qual a significação em nossa vida? Não estamos apresentando opiniões a este respeito. Não se trata do que você pensa, ou do que eu penso, ou do que outro pensa. Isso não tem nenhum valor. Vamos investigar a verdade contida na questão. Para tal, temos de hesitar, de esperar, olhar, escutar, tatear em redor, e não apenas repetir uma reação ou uma lembrança. Tendo lido um certo livro de filosofia ou sobre o pensar, você pode se lembrar do que leu e fazer citações. Mas não estamos aqui para citar o que os outros disseram. Aquele senhor fez uma pergunta muito séria. Estive dizendo que o pensamento é conflito, que o pensamento é destrutivo, e ele recolheu o que eu disse. E agora pergunta, o que quer dizer com isso? Se o pensamento é destrutivo, qual é então a verdadeira função do pensamento? Qual o lugar certo do pensamento em nossa vida? Antes de respondermos a esta pergunta, precisamos averiguar o que é pensar, não acha? Podemos lhe dar a devida colocação, lhe dar o significado correto, mas se não compreendermos o inteiro processo do pensar e nos limitamos a dizer, em resposta, umas poucas palavras, isso não resolve a questão. Assim, o que é o pensar? Por favor, não me responda. É muito fácil dizer o que é pensar, mas se o fazemos, pomos fim à nossa investigação. E lhe faço uma pergunta. O que é o pensar? E o que ocorre então? Há um desafio na forma de pergunta e você responde a esse desafio. Entre minha pergunta e sua resposta, há uma demora, um intervalo de tempo, durante o qual a memória está sem função. Diz para você mesmo, o que significa isso? Onde li alguma coisa a esse respeito? Etc, etc e etc. Se a pergunta a você é muito familiar, se te pergunto o seu nome, a sua resposta é imediata, porque não precisa de pensar. Mas se te pergunto algo que não conhece perfeitamente, hesita, ocorre um intervalo de tempo, durante o qual está a buscar, a pesquisar em sua memória. Seu pensar, portanto, é reação da sua memória, não é? Vamos devagar, por favor. É muito interessante entrar nisso bem devagar. Se se trata de uma pergunta com que está familiarizado, sua resposta é instantânea. Quando não está bem familiarizado com a pergunta, necessita de tempo. E durante este período, está revolvendo a memória em busca da resposta. E quando se faz uma pergunta sobre a qual a sua memória nenhuma informação recolheu, então olha, pesquisa e por fim diz, não sei. Então vamos aos fatos. A. Sua resposta é instantânea. B. Precisa de tempo para responder. C. Diz não sei. Mas quando diz não sei, está esperando saber, esperando ser informado, esperando até ir à biblioteca procurar a resposta. Está na expectativa de uma resposta. Assim, quando diz não sei, esse não sei é condicional. Espera saber daqui a alguns dias ou daqui a alguns anos, e isso é condicional. Mas há também D, que é dizer não sei e que não é condicional. A mente não está esperando, não está olhando, na esperança de encontrar uma resposta. Ela diz simplesmente não sei. Pois bem, A, B e C
constituem um processo de pensar, não? Se perguntar a um cristão se Deus existe, ele responderá prontamente, naturalmente existe. Se fizer a mesma pergunta a um comunista, ele dirá, do que está falando? Naturalmente ele não existe. Seu Deus é o Estado. Mas isso é outro assunto. Assim, nossa resposta a qualquer desafio está em conformidade com o nosso condicionamento, em conformidade com a nossa memória. Se a memória é precisa, clara, ativa, viva, nossas respostas serão fortes. E isso constitui todo o processo do que chamamos pensar. Nosso pensar, simples ou complicado, inculto ou muito erudito e científico, está baseado nesse processo. Mas há o ponto em que diz, com efeito não sei, e não está esperando resposta. Nenhum livro vai te informar, não há memória para dizer, aqui está. Isso, por certo, é muito diferente dos outros 3 processos, A, B e C. Não são a mesma coisa que D. Em todo, o pensar parou, porque não sabe e não espera ser informado. Bom, de que ponto de vista está fazendo a pergunta? Qual o exato valor do pensamento? É com o fim de receber uma resposta, como em A, B e C? Ou faz uma pergunta no estado mental representado por D, no qual não há pensamento? E que relação tem o pensamento com o estado mental representado por D? Estou me explicando claramente, ou isso está se tornando complexo demais? O pensamento tem valor num certo nível, não é verdade? Quando você dirige ao escritório, quando faz algo em qualquer esfera de atividade, o pensamento, obviamente, tem valor. Em todas essas coisas, há necessidade do pensamento. Mas tem algum valor o pensamento quando diz não sei? Isto é, quando a mente percorreu A, B e C e se acha num completo estado de não saber? Conforme apontei, se você é cristão e alguém te pergunta se Deus existe, responde com o seu condicionamento, e o seu pensar terá então um certo valor. Depende do seu código de moralidade, da maneira como você se comporta, de frequentar ou não a igreja e etc. Mas o homem que diz, não sei se há Deus ou se não há, que não afirma nem nega a existência de Deus e que verdadeiramente se acha num estado de não saber. Esse homem não exerce o pensamento para descobrir, porque se exerce o pensamento para descobrir, reverte ao conhecido. Está percebendo? Ora, eu tenho de rejeitar os 3 pontos, A, B e C, a fim de descobrir. Compreende? Tenho de rejeitar toda a estrutura do conhecimento e crença para me achar no estado de não saber. Não há, então, exercício do pensamento em nenhum modo, e, portanto, minha mente não dá valor ao pensamento. Mas, naturalmente, o pensamento tem seu valor em todas as outras esferas. O conhecimento se acumulou mediante a experiência, mediante o pensamento. E o pensamento, que é ele próprio, produto do conhecimento, tem importância na esfera do pensamento e do conhecimento. Nessa esfera, necessita do pensamento. Mas o conhecimento, que é o conhecido, não vai te ajudar a achar o desconhecido. A mente, pois, precisa estar livre do conhecido e esta é uma de nossas dificuldades. Espero que tenha algum significado para você tudo o que estivemos dizendo.